Queridos, abra por favor em Apocalipse, capítulo de número 3, dessa vez é o verso de número 14. Infelizmente nós estamos sem internet, desde de manhã cedo, por causa da queda de uma árvore que teve aqui. Então nosso culto não está sendo transmitido online, mas está sendo gravado, será colocado lá no nosso YouTube amanhã, se Deus assim nos permitir. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14, nos diz a palavra do bom Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-lhe comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, fale conosco. Nessa última ministração sobre esta série, eu peço ao Senhor que usa desse texto para poder corrigir aqueles que o Senhor ama, como a tua palavra assim nos diz. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos console através da sua santa e boa palavra. Eu dependo de ti, Senhor, e nessa noite peço o teu favor para expor com precisão a tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse mundo é cheio de surpresas. A gente vai passar por ele e cada dia é uma novidade diferente. A novidade, irmãos, que eu tenho para trazer para os irmãos foi uma que eu vi agora recentemente, vendo um jornal, e aí foi fazer, não sei se era do IBGE, não sei qual era o censo que foi feito, mas aí, Denise, observando lá dentro dessa estatística, tinha uma parte que era de evangélicos não praticantes. Irmãos, eu quase caí para trás, porque eu aprendi, desde criança, a gente já ouvia dizer, inclusive até mesmo no censo do IBGE, quando vai fazer a respeito dos cristãos, está lá, católico não protestante. E por a gente ser um país católico, eu até entendo, é a pessoa que se identifica com o catolicismo, mas ela não tem nenhuma prática. Eu sempre achei extremamente terrível você chegar e falar assim: para eu não ser nada, coloca aí que eu sou católico, mas não sou praticante. A questão é, irmãos, que em pleno século 21, o que nós temos agora são os chamados evangélicos não praticantes. É uma vergonha, eu não sei se isso pode existir, e isso causa estranheza, eu tenho certeza que causa em você também, mas, irmãos, acredite, esse é o tipo de crente de pouco ou de nenhum compromisso com o nosso Deus. É a pessoa, irmãos, que na verdade acha muito legal, está na moda ser chamado de cristão, de ser chamado de evangélico. Talvez você não saiba, mas a Gretchen, ela se afirma evangélica, cristã evangélica. Talvez você não saiba também, mas Simone, Simária, também, e por aí vai, e por aí, e tantos outros que nós poderíamos citar. Pessoas que, através da sua fala, se autodenominam dessa maneira, mas não há os frutos do Espírito, não há manifestação realmente daquilo que a palavra de Deus fala que um servo do Senhor deve ser, as características de um servo do Senhor. A questão, irmãos, é que, como dizem em Arquivo X, a série, eles estão entre nós. Nós temos pessoas no nosso meio, irmãos, que são evangélicos não praticantes, pessoas que estão vivendo a vida nos seus próprios gostos, sendo crente do seu jeito. Não, cada um tem um jeito de ser crente. Esse aqui é o meu jeito de ser crente, tá? Como se não fosse do jeito de Jesus, mas cada um pudesse escolher
o que pegaria do cristianismo, o que quer do cristianismo, como se o cristianismo, Zé Carlos, fosse uma grande prateleira, e aí eu chego e falo assim: bênção, isso eu quero, não, isso aqui eu não quero não, compromisso, quero não, cura, milagres, quero. Não, não é assim que funciona no reino do nosso Senhor. Não é assim. Não somos nós quem ditamos como é que é ser um cristão, mas é Cristo quem fala. O crente, ele é dessa maneira. A questão é que cada um quer ser do seu jeito. E Laodiceia, irmãos, de maneira geral, e isso inclui até mesmo o pastor da igreja, que é o anjo da igreja aqui do texto, eles haviam adotado essa postura. Irmãos, Laodiceia era uma igreja evangélica, uma igreja cristã, mas não praticante. Para nossa informação, Laodiceia, eu sempre gosto de trazer um contexto histórico para nós. Laodiceia, irmãos, era uma cidade extremamente rica, talvez as que nós ministramos seja a mais rica delas. Laodiceia era tão rica, irmãos, que as finanças da igreja, elas não ficavam para trás. A cidade era muito rica e a igreja também era extremamente rica. A cidade, irmãos, era um centro bancário, chamada de o Lar dos Milionários, tá? Se hoje a gente tem, Rainer, o Vale do Silício, né, onde está ali a concentração de maior riqueza de todo mundo, na época era aqui em Laodiceia. A cidade, irmãos, era tão rica que quando teve, aquela região da Ásia tem muito terremoto, quando teve um terremoto, irmãos, que destruiu toda a cidade, não foi o imperador que renovou, que restaurou a cidade, foi os próprios moradores que chegaram e colocaram dinheiro na banca e levantaram a cidade, irmãos, sem um centavo do imperador. Os próprios milionários ali reconstruíram sem esforço aquela riquíssima cidade. Então, a primeira das características que nós observamos na igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, é que ela era extremamente rica. Laodiceia, irmãos, também era um centro de indústria de tecidos. Ali tinha uma lã muito especial, que só era feita na cidade de Laodiceia. Então ela era exportada para o resto do mundo, e era famosíssima, e tudo isso, irmãos, causava um profundo orgulho no coração daqueles cidadãos ali, da cidade de Laodiceia, e infelizmente também nos crentes nós vamos ver. Ela também, irmãos, ela tinha um centro médico, muito importante. Em Laodiceia, havia uma escola de medicina famosa, e ali, naquela cidade, produzia-se 2 tipos de remédio que eram quase para os olhos e para os ouvidos. O colírio daquela cidade, irmãos, era único, só se produzia ali. Então, já que era tão bom assim, ele era exportado para o restante do mundo. Por fim, irmãos, Laodiceia tinha um centro de águas térmicas, tá? Eu sei que você já pensou logo em Caldas Novas, pensou em Poços de Caldas, e não é diferente não, é mais ou menos o que era na cidade de Laodiceia, tá? De uma cidade saiu uma fonte de água fria, de uma outra saiu uma fonte de água quente, que encontrava em Laodiceia. Então as águas daquela cidade era terapêutica. O fato é, irmãos, que tudo isso fazia com que aquela cidade fosse uma das mais ricas e mais famosas do mundo inteiro. Quando alguém pensava em fazer uma viagem, vou planejar uma viagem com a minha esposa e com meus filhos, era lá em Laodiceia que eles queriam estar, uma cidade de gente rica, uma cidade de gente abastada, e tudo isso, irmãos, todo esse conjunto de coisas, seja a riqueza, seja os tecidos, seja a área da medicina fortíssima, seja, irmãos, qualquer outra dessas coisas, tudo isso fazia com que os cidadãos daquela cidade fossem orgulhosos. E a questão o problema é que, ao invés da igreja fazer a diferença no meio da cidade, a cidade, vamos falar assim, o espírito da cidade, o sentimento da cidade, invadiu dentro da igreja. Laodiceia, irmãos, era uma igreja que vivia de aparências, de um me engana que eu gosto, eu finjo de cá e você finge daí. Eles eram extremamente orgulhosos das suas riquezas, dos seus bens, do seu templo, que era extremamente luxuoso. E eles tinham, nós vamos ver, uma visão diferente deles mesmos, da visão que Cristo tinha, que Cristo vai falar sobre eles. A primeira coisa que nós observamos, e é claro que você vai acompanhar aí junto comigo, é o verso 14, que é quem fala. Você lembra que desde o capítulo 1 nós observamos que Cristo se manifestou, e para cada uma das manifestações de Cristo, Ele é aquele que tem a voz de muitas águas, Ele tem aquele que tem os olhos como chama de fogo, Ele é aquele que tem no cinto, Ele é o amém, Ele é a testemunha fiel, e cada uma, irmãos, dessas características é colocada sobre uma igreja. Cristo se manifesta a uma igreja
falando assim. E aqui ele vai falar. Cristo se manifesta dizendo, olha o que nós encontramos no verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Quem é que está falando? Essas coisas diz o Amém. É assim que Deus se manifestava no Antigo Testamento. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A primeira coisa é que ele é o Amém, a testemunha verdadeira. Ele é aquele, irmãos, que não mente e nem pode mentir. É o que o texto está falando. Quem é que está falando? É aquele que não mente, é aquele que não pode mentir. Quem mais? O que fala mais a respeito de você? Ele é também, como o texto diz, o princípio de todas as coisas. E ser o princípio de todas as coisas, não é porque ele foi o primeiro criado, não. Cristo sempre existiu, Cristo é Deus, a sua existência está além, ele nunca foi criado, nunca foi gerado. Mas quando a Bíblia, irmãos, fala a respeito de Cristo ser o princípio, de Cristo ser o primeiro, é porque, na cultura judaica, você sabe muito bem, o primogênito é aquele que herda todas as coisas, é aquele que tem o direito sobre todas as coisas. E aqui ele está falando assim, olha, vocês acham que tudo que vocês têm é seus, né? Vocês acham que vocês são ricos, deixa eu falar, aqui está falando aquele que é dono de todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que está no controle de todas essas coisas. Cristo chega, irmãos, para ser sincero, já, baixa sua bola, Laodiceia. Quem está falando aqui agora tem autoridade para poder falar. É assim, ele chega dessa maneira. Tudo é dele, ele é o dono de todas as coisas pertencem ao nosso Senhor. E aí começa a parte de acusação de Cristo Jesus. A carta de Laodiceia, irmãos, é uma carta dura, porque eu não sei se você observou, nas cartas passadas, Cristo sempre tem uma coisa a elogiar e uma coisa a reclamar, né? Tirando a carta de Filadélfia, que nós pregamos da última vez, no domingo passado inclusive, que Jesus não faz nenhuma observação negativa. A carta da igreja a Laodiceia é uma carta em que Cristo não faz um elogio sequer a esse povo. Aliás, irmãos, a única coisa boa que se escuta a respeito da igreja de Laodiceia é o que ela pensa a respeito de si mesma. E aí, você percebeu pelo texto que Anselmo leu aqui na nossa liturgia, quando o apóstolo Paulo fala assim, ninguém penseis de si mesmo além do que convém. Eles eram orgulhosos, eles tinham uma visão a respeito de si, irmãos, que não era verdadeira. É o que nós percebemos no verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Era a visão que eles tinham a respeito de si mesmo. E isso fala para nós, Edvander, a respeito de crise de identidade, coisa que essa geração tem muito. Crise de identidade. Eles tinham, irmãos, uma visão errada a respeito de si mesmo, pensavam muito além, irmãos. É eu pensar falando assim, não, eu estou bem espiritualmente, a minha vida está um caco, mas aí eu vivo como se, e até no meu pensamento está tudo bem, então eu vou numa vida de pecado, uma vida, irmãos, totalmente reprovada. Era o que estava acontecendo na igreja de Laodiceia, mas para eles, nós somos ricos, nós somos abastados, nós não precisamos de mais nada. Irmãos, Laodiceia tem aquele sentimento, aquela pose, acho que os irmãos vão entender o que eu vou falar. É igual a funcionário de loja chique, sabe? Ele é funcionário lá, ele é pobre igual nós, mas ele, narizinho, andar, não conversa com pobre. Você é pobre também. Você está com crise de identidade, meu filho. Você está achando que você mas você só trabalha nesse lugar. E aqui a igreja é assim. Nós somos ricos, abastados, espiritualmente somos famosos. Não é. Não é. Vocês não são assim. Crise de identidade é algo que nós observamos na nossa geração. É a pessoa que chega assim, Anselmo, chega, né? E até uma coisa, tem aquela pessoa bulímica, né? Que a pessoa, ela olha no espelho e ela se vê como gorda. A pessoa está um caco. Eu conheci uma, 49 quilos, irmãos, na capa da costela, assim, na capa, e ela se olhava no espelho e sentia, era bulímica. Ela olhava, irmãos, e tinha no coração de que ela se via como uma pessoa obesa, e aí ela tinha que emagrecer e tinha que botar o dedo na garganta para poder. Os irmãos sabem como é que é o processo para isso, né? Tem gente que aí está numa situação, não, mas eu me identifico com outro sexo, crise de identidade, coisa que a nossa geração sabe, e é o que nós percebemos aqui dentro da igreja. A igreja de Laodiceia, irmãos, achava que era rica, achava que era abastada. Aí Cristo olha para elas e fala assim, e nem sabes tu que és infeliz. E aí Cristo nem para só na infelicidade não. Olha o sarrafo que Cristo tira aqui. Cristo vai chegar e vai falar assim, nem sabe que és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego, nu. É isso que você é, Laodiceia. Essa visão que você tem a respeito de si mesmo não é a visão que eu tenho a respeito de você.
É uma visão, irmãos, que Sansão tinha a respeito dele. Quem lembra da história de Sansão sabe. Teve um momento, né? Ele está enganando ali engana Dalila, fala que o segredo da força dele, tá no não sei o que, na trança, tá nisso, aquilo. Aí quando ele fala dos cabelos, né, das tranças do cabelo, irmãos, e aí ele nem percebe, né? Aí a mulher já tinha cortado, e ela, Sansão, vem aí, o pessoal é contra você. E aí ele fala, vou me levantar e vou fazer como das outras vezes. E aí o texto bíblico lá, a dona Virgínia vai falar assim, olha, e ele não sabia que o Espírito havia o deixado. Irmãos, muitas das vezes, tem crente dentro da igreja, por causa de um passado, tendo uma visão que não é verdadeira a respeito da vida dele. Porque no passado eu fiz isso e aquilo outro, no passado eu evangelizei esse nacional todo. Tá, mas e hoje? Porque nós não vamos ficar vivendo de passado. O que o Espírito Santo quer saber, e eu já falei isso para a igreja, e hoje na sua vida, quem é você? Porque hoje talvez você seja um falido espiritual, achando que está na flor, que é a última bolacha do pai, achando-se o maravilhoso, a maravilhosa, enquanto Cristo está olhando para você e falando assim, na verdade você é cego, na verdade você é pobre, você é nu, na verdade eu tenho nojo de você. Irmãos, até quando você vai ficar tendo uma visão sobre si, que Deus não tem, que Cristo não tem? Não se apegue no seu passado, como se fosse um motivo para que Cristo falasse assim, tudo bem, você fez no passado, você não faz nada agora, na verdade você está me dando um monte de trabalho, mas tudo bem, pelo menos você fez no passado. Isso não vai acontecer. Cristo não rejeita o que você fez no passado, Cristo jamais vai esquecer o que você fez nos seus tempos áureos, mas não se esqueça que a sua vida com Deus é hoje, é o que você é hoje diante da presença do Senhor. O seu passado, maravilhoso, glória a Deus por isso. Você fez, aconteceu, glória a Deus por isso. Mas amados, não deixa a chama no seu peito apagar, não deixa que você acha que o Espírito está aí, e na verdade, quando você menos esperar, você ouve, e ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Era o que era para essa igreja. Ela teve bons tempos? Teve, Midian. Ela teve bons tempos. Ela teve tempos áureos, tempos de plantação, tempos ok, mas não dá para viver de passado. A visão dessa igreja, irmãos, é o que a gente vê aqui, quando Cristo chega para elas e se identifica no verso de número 15 aqui, ele vai falar assim, olha, eu conheço as tuas obras, coisa que ele diz para todas as igrejas, eu conheço as tuas obras. E aí, olha, Wilton, olha que coisa terrível, que nem és frio, nem quente. E aí, Cristo usa, irmãos, quem dera se fosses frio ou quente, quem dera você fosse um dos extremos, ou frio ou quente. O problema é que você é morno, vocês não são quentes ao ponto de curar, sabe, as águas termais, era isso, águas termais quentes ao ponto, irmãos, você toma aquele banho quente que relaxa, ok, você não é fria ao ponto de saciar, você toma aquela água geladinha que mata, não, vocês são como sal que não salga. Vocês servem para quê? O que é que a vida como cristão de vocês tem feito em prol do evangelho, em prol do reino? Vocês não servem para nada. E aí Cristo fala, eu estou a ponto, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, a gente vomita quando a gente tem nojo de alguma coisa. A gente põe para fora, irmãos, quando algo é dentro de nós intragável, quando nós não conseguimos suportar, é isso que acontece. E aí, irmãos, Cristo vira para uma igreja, não está falando, irmãos, para um cabeça de bagre, ele vira para uma igreja inteira e fala para eles assim, olha, eu estou a ponto de vomitar vocês, eu tenho nojo do que vocês se tornaram. Se vocês têm uma visão a respeito de vocês, uma visão que eu não tenho. Se Laodiceia fosse fria, Anselmo, ela buscaria o calor do avivamento. A gente está com frio, a gente quer se aquecer, não é verdade? Se ela fosse, irmãos, quente, ela incendiaria as outras pessoas ao seu redor, mas sendo morna, ela não faz diferença nenhuma, ela não muda a si mesma, ela não muda ninguém, e ela não quer mudar, porque tudo bem, está tudo morno, está tudo muito morno. Irmãos, a mornidão aqui é a mornidão espiritual, e a mornidão espiritual, irmãos, é o pior estado que um crente pode estar.
Porque é um momento em que você está tão indiferente quanto à sua realidade, que você pensa estar no centro da vontade de Deus, quando na verdade você está a ponto de ser vomitado pelo Cristo. Porque Deus odeia mornidão, odeia indiferença. Eu e você, gente morna, presta atenção, gente morna é gente que influencia negativamente, irmãos, quem está lá fora, quem ainda não se converteu. Porque eu e você, nós já ouvimos, tenho certeza que você já ouviu, se ser crente é isso daí, eu prefiro não ser. Você acha que ele está falando de quem? De quem é frio? Ele sabe, o frio está ali, tanto faz, tanto fez. Ele sabe, o frio não está dando um bom exemplo. Ele está falando, irmãos, são desses mornos, são desse tipo de gente, irmãos, que está dentro da igreja, que fala, isso, aquilo, outro, mas não vive. Com a boca fala uma coisa, irmãos, com as atitudes da vida fala completamente contrária. As atitudes demonstram outro tipo de vivência. É gente morna. É gente assim, irmãos, gente que vai na igreja, que canta no conjunto, dá o dízimo, mas que leva uma vida contrária ao que prega. Está influenciando pessoas que estão lá fora. Porque olha, uma esposa olha para o marido que é crente, o esposo olha para a esposa que é crente, o filho olha para o pai, o irmão olha para o outro irmão. Eu te conheço. Crente? Não, crente você não é não. Irmãos, o nosso testemunho vai chegar antes do que as nossas palavras. Você pode ter certeza disso. É tão maravilhoso quando você chega num lugar e a pessoa fala assim, não, mas eu já ouvi falar de você. E aí é bom, né? Quando é bom. Eu já ouvi falar de você. E aí, irmãos, o seu testemunho como crente chegou antes de que qualquer palavra saísse da sua boca. O testemunho de Laodiceia era péssimo, porque era uma igreja que se apoiava nas riquezas, era uma igreja que se apoiava, irmãos, no que ela pensava a respeito de si mesma. Não, eu penso que eu sou um Brad Pitt. Não sou. Não sou. Mas eu penso, é o que eu penso sobre mim. O que você pensa sobre você não muda quem você verdadeiramente é. Não adianta você pensar. A sua vida vai dizer quem você realmente é. A sua vida, as suas atitudes vão mostrar quem você realmente é. Você pode chegar e falar assim, não, eu sou um crente. As suas atitudes não mostram isso. Eu sou um crente que vai para o céu. Você vai mesmo? Sua confiança está em Jesus, as suas obras têm sido obras caminhando rumo à cruz? Tem sido essa a realidade de sua vida? É gente assim, irmãos, gente assim que influencia a vida de outras pessoas. E essa era a realidade da igreja de Laodiceia. Laodiceia, irmãos, não influenciava positivamente ninguém, não fazia diferença na cidade. Eu pergunto para os irmãos olharam o texto aí, como nas outras igrejas, tem perseguição? Tem crente morrendo por causa da fé? Não, porque Laodiceia não fazia diferença nenhuma na cidade. Deixa esses crentes aí, esses crentes aí não fazem a menor diferença aqui. Não faz a menor diferença aqui. E de fato não faziam ali no meio. Não tinham crentes sendo perseguidos, não tinham crentes sendo ameaçados. Laodiceia, irmãos, era morna, assim como as águas da cidade eram. E aí você já percebeu como que, mais uma vez, Cristo usa de coisas comuns da cidade para poder repreender, para poder abrir os olhos desse povo que ali estava dentro daquela igreja. Essa era a situação de Laodiceia. Mas eu pergunto, e a sua? Se Jesus fizesse uma análise da temperatura da sua vida hoje, quente, frio ou morno, o que é que o Senhor encontraria na sua vida? Se você é quente, que Deus te preserve, te aumente. Se você é frio, em nome de Jesus, que essa palavra aqueça o seu coração. Mas se você é morno, não ache que está tudo bem, não. Não, pelo menos eu faço. Irmãos, é a gente esperar de Deus coisas grandiosas, fazendo o mínimo. Eu vou fazer o mínimo espiritual, mínimo esforço espiritual possível, para eu conseguir grandes coisas. Não vai. Não vai. Não é praga de pastor, não. É palavra de Deus. Você quer? Busca. Porque quem busca, encontra. Quem bate, a porta vai se abrir. É palavra de Deus. Mas eu busco no domingo. Já tá bom. Cuidado com a mornidão. Cuidado. Não dá para viver vida de igreja somente em domingo. E eu não estou falando que você tem que estar aqui todos os trabalhos e só se tiver. Não, irmãos, eu estou falando que é o seguinte: como é a sua segunda-feira? Depois que você sai do culto, como é que a sua vida continua? Você acorda na segunda-feira e você faz o quê? Você acorda na terça-feira e faz o quê? Você acorda na quarta, na quinta, e você faz o quê? É sobre esse tipo de vida que eu estou falando com você, porque há pessoas
querendo, irmãos, viver vida de domingo. O único contato espiritual que a pessoa tem com Deus é no domingo. Não lê a Bíblia, não ora, não tem um momento de meditação. Como é que você vai se fortalecer espiritualmente? Na verdade, você pode estar como a igreja de Laodiceia se enganando, morno, achando que está tudo bem, quando na verdade Cristo está olhando para você e fazendo: você não sabe o estado, mas eu conheço as tuas obras. Isso é uma análise, irmãos, que não dá para o pastor fazer da sua vida, o presbítero fazer da sua vida. Isso é uma análise que você vai ter que fazer. Você vai fazer no seu coração. Se Cristo analisasse a sua temperatura hoje, qual seria a resposta? Para Laodiceia, ela era quente, porque ela era rica. Pobre Laodiceia. Laodiceia era tão rica, aliás, na verdade, Laodiceia era tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Isso era a única coisa que ela tinha. Pobre ao ponto de só ter dinheiro. Aí, o que é que Jesus diz para ela? Mais uma vez, o verso 17: e nem sabes tu que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, Adão, no momento em que os olhos dele os olhos dele são abertos, ele reconhece a sua nudez, e ele sabe que não é só uma nudez física, é uma nudez espiritual. Ele tenta, de qualquer jeito, irmãos, tampar ali a sua nudez, é porque ele reconhece. Aí Cristo, nosso Deus, sacrifica ali um animal, irmãos, pega a pele para poder cobrir. E claro, tem toda uma questão espiritual por trás disso daí. É Cristo quem nos cobre, é o sangue de Jesus que nos cobre de todos os nossos pecados. Há uma questão espiritual por trás disso, irmãos. Mas o fato é, irmãos, que pelo menos Adão reconheceu que era pobre, que estava nu. A igreja de Laodiceia vivia como se tudo estivesse bem, como se estivesse vestida, como se estivesse em paz. Não estava. E aí vem a resposta para nós: pastor, meu Deus, pastor, eu estou me reconhecendo assim. Pastor, eu estou morno. O que fazer? Cristo vai falar para nós. Verso de número 18. O que fazer quando nós estamos mornos espiritualmente? Verso de número 18. Aconselho-te, olha a palavra de Cristo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Esse ouro aqui, irmãos, Jesus está falando sobre aquilo que realmente é valioso na nossa vida, sobre aquilo que realmente tem valor. E não se trata de tesouros terrenos. Cristo está falando, irmãos, daquilo que é espiritual. Às vezes, o templo luxuoso, irmãos, era a esperança e a expectativa da igreja de Laodiceia. Nós somos ricos, olha, os nossos bancos são almofadados, nós temos ar-condicionado aqui, nós temos isso e aquilo outro, irmãos. Era a riqueza espiritual, a riqueza deles era financeira. E aí Cristo vem chegando para eles e vai falando assim: olha, não, vocês não estão entendendo, não é esse tipo de ouro que vocês têm que buscar, não é esse tipo aí que vocês têm, é aquilo que é realmente valioso, valoroso, tá? E aí se trata, irmãos, de palavra de Deus. Se trata, irmãos, de oração, de comunhão, de vida de igreja. Você acha que valoroso, irmãos, que tem realmente valor, é o dinheiro que você recebe depois de um mês de trabalho? Irmãos, qual é o ouro que você tem buscado na sua vida? É o ouro, irmãos, daquilo que não pode ser corrompido, quando se trata da palavra do Senhor, porque o Senhor fala sobre isso. Não ajunteis tesouro nessa terra, não é o problema da riqueza, mas o objetivo é, não seja esse o objetivo final da sua vida, ajuntar dinheiro, ajuntar tesouros nessa terra. Mas ele fala do tesouro espiritual, do qual ninguém pode arrancar de nós. Palavra, comunhão. Irmãos, de vez em quando eu chego para poder vou visitar alguém, muitas vezes já tive a oportunidade de visitar alguém extremamente carente. Chego na casa, aquela alegria, a alegria da recepção, pobreza quase que extrema, irmãos, de eu entrar humildemente dentro da casa, assim, irmãos, e tudo, e a pessoa feliz, alegria. Eu não estou valorizando aqui, exaltando pobreza, não, irmãos, eu estou falando por quê? Porque a pessoa tem um tesouro verdadeiro, que é o tesouro da palavra de Deus dentro do coração. Ela tem a certeza, irmãos, que nesse mundo, se as coisas são assim, o que nos aguarda são ruas de ouro ao lado do nosso Salvador, porque ela coloca o coração verdadeiramente em Cristo, no nosso Senhor, naquele que tem todo o poder. Eu pergunto, é a realidade da sua vida? Porque muitas vezes o que nós estamos fazendo é correndo atrás de ouro, correndo atrás das riquezas, correndo atrás dessa prosperidade nesse mundo, irmãos. E não que seja um problema, os irmãos já me ouviram falar aqui sobre isso.
Mas quando esse é o fim último da sua vida, quando você mata ou morre, perde saúde, perde bens, perde esposa, perde família, perde isso, aquilo outro, para alcançar isso, irmãos, você já perdeu o principal, Cristo Jesus na sua vida. E que essa não seja a sua realidade. A palavra é, então, comprem de mim ouro. E não é qualquer ouro, não, é ouro puro, refinado, que passou pelo fogo. Isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é vida de igreja, Juraci. Isso aqui é vida de comunhão com o Senhor. É aqui que nós somos fortalecidos. É aqui que nós somos, irmãos, temos nosso coração sendo transformado pelo Senhor. Mas tem mais. Aí o Senhor vai falar aqui para ele, aqui ainda no verso 18, comprou de mim o ouro refinado, também vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aqui Cristo está falando, irmão, sobre virtudes espirituais. Essas roupas, as roupas, no sentido de ser virtudes espirituais. E o que é isso, pastor? É pegar, irmãos, os valores comprados de Jesus, né? O verdadeiro ouro, que no caso é a palavra, a comunhão, e vestir-se deles. E o que é isso, pastor? É colocar em prática, irmãos. É colocar em prática. Eu compro o ouro de Jesus, aquele que é refinado, é o ouro da palavra, é o ouro da comunhão. Mas o que adianta, Olívia, se a gente faz todas essas coisas e a gente não coloca em prática na nossa vida? Você está aqui domingo a domingo ouvindo essas 8 ministrações, irmãos, 8 ministrações sobre a carta de Apocalipse, e você ainda não mudou coisas que Cristo já te abriu os olhos. O que está adiantando? Por que você não vai fazer outra coisa então? Se você não quer mudar, se você não quer ser transformado pela palavra, se você não quer dar lugar ao Espírito Santo para agir sobre a sua vida, por que você não vai fazer outra coisa? Porque, irmão, aos olhos do Senhor, é quem está comprado, é quem está vestido, irmãos, com vestiduras brancas, aqueles que andam junto com Cristo em santidade, colocando em prática aquilo que vive. Você ouviu falar sobre jejum? Jejue. Ouviu falar sobre oração? Ore. Sobre comunhão? Tenha comunhão, exerça a comunhão junto com seus irmãos. Você precisa colocar em prática na sua vida. Quer acabar com a mornidão na sua vida? Em nome de Jesus, compra ouro de Cristo Jesus. Coloque as roupas brancas, as vestiduras brancas, colocando em prática tudo que você ouve. E mais, é o verso de número 18, terminando aí. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Percebeu? Mais uma vez, Jesus usando o que era aspecto da cidade para poder corrigir para eles. Tá? E o que é o colírio aqui? O colírio é a visão correta da vida. É enxergar com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo. É enxergar pelos olhos da fé. É nossa vida, irmãos, é nós enxergarmos a nossa vida através das Escrituras. É o nosso casamento através das Escrituras, os nossos relacionamentos através das Escrituras, nosso trabalho, os nossos valores, o nosso proceder, todas essas coisas, irmãos, precisa ser através das Escrituras. Eu te pergunto, você faz isso? Você enxerga a vida com os olhos de quem? Eu enxergo a vida com os olhos que Deus me deu. Lindo, romântico, mas não é isso que Deus quer, não. Meu coração é enganoso, corrupto, é o que Jeremias vai falar. Eu não devo confiar no meu coração, não. Eu não devo confiar nesses olhos, não, porque são carnais. Meu coração vai desejar coisas carnais. Eu preciso enxergar a vida com os olhos do meu Senhor. E eu pergunto para você, você faz isso? Você enxerga o mundo com que olhos? Com quais olhos? O que você tem, por exemplo, a poder me falar sobre aborto? É o que a Bíblia diz? Ou é o que o mundo diz? Qual é a sua visão a respeito disso? Veja bem o quê? É palavra de Deus ou é a sua visão sobre o assunto? O que é que você tem a falar para mim sobre homossexualismo? É o que a Bíblia diz ou é o que o mundo diz a respeito disso? Porque talvez, irmãos, a sua análise da vida, a sua maneira de enxergar o mundo está muito contaminada. Você está precisando do colírio da palavra de Deus, para que a sua vida ande em conformidade com aquilo que Deus diz a respeito de si. Deus diz a respeito de nós. Deus diz na sua palavra. Ah, mas esse marido só te faz raiva. Aí só fala, por que você não separa desse cara? Porque Cristo me fala isso. Porque Cristo fala para eu honrar o meu matrimônio. Ah não, que isso? Tem ninguém aqui olhando. Por que a gente não se deita? Porque eu não ando segundo os desejos da minha carne. Eu ando conforme a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Não tem ninguém olhando, vamos fazer um caixa 2, vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos fazer uma nota fria. Por que você não faz isso? Por que você é diferente? Porque eu não ando segundo as coisas do mundo, eu ando segundo o que a palavra de Deus me diz. É o que eu e você precisamos, amado. Colocar sobre os nossos olhos o colírio da palavra de Deus, para que a gente possa responder, não conforme o nosso coração,
Eu tenho tantas respostas, irmãos, que, graças a Deus pela palavra dele, que me confrontam. Aí eu tenho uma visão sobre o assunto, depois eu vou começar a estudar, eu falo, puxa vida, por que eu pensava assim? Ô Jesus, que bom que o Senhor falou comigo, que bom que o Senhor me alertou a respeito desse assunto, que eu estava pensando diferente, eu não quero pensar por mim mesmo, eu quero pensar conforme a Tua palavra, Senhor. Porque eu viverei a eternidade segundo os Teus olhos, segundo a verdade da Tua palavra, e não segundo o meu próprio coração. Você quer ser transformado? Você quer ter uma transformação na sua vida, deixar essa mornidão de lado? Você precisa comprar o ouro de Cristo, você precisa de vida de comunhão, vida de igreja, você precisa de oração, de comunhão com a palavra, de buscar o Senhor, de oração, precisa de todas essas coisas. Mas mais, precisa comprar as roupas brancas também, que no caso coloque em prática as virtudes que você tem aprendido, senão não vai adiantar de nada. Você precisa também do colírio para os seus olhos, para você enxergar o mundo conforme a realidade da palavra de Deus e não segundo os seus próprios olhos, porque era assim que Laodiceia vivia. A cidade é riquíssima. Nós vamos ser pobres? Nós vamos ficar buscando isso aqui? E não que tem que ser, irmãos, mas o sentimento, o espírito da cidade é o que dominava, irmãos, todo o meio dos cristãos ali, o pensamento dos cristãos. Isso não pode ser assim na sua vida. Você não pode chegar lá naquele colega de trabalho ímpio, pedir para ele conselho. Ímpio, muitas vezes ele pode até te falar alguma coisa boa, vai ser mais por sorte do que por verdade. Porque conselho, irmãos, tem que ser conforme a palavra do Senhor vai trazer aos nossos corações. Até para nos aconselhar, eu já disse, nós precisamos saber com quem que nós fazemos isso. Pastor, amém, eu preciso comprar o ouro, eu preciso comprar as vestes, eu preciso comprar esse colírio. O que mais, pastor? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? O verso de número 19 vai falar para nós. Eu repreendo, irmãos, olha que palavra linda, eu repreendo e disciplino a quantos amo. É um pai que disciplina quem ama. Marquinhos, se você não está nem aí com aquele camarada lá da rua, você fala assim, vai viver sua vida para lá. Mas se você se importa realmente, você fala assim, você não deveria estar fazendo isso, você não deveria ter falado isso, ou então eu quero ajudar na sua vida. Cristo repreende a quem Ele ama. Então, se hoje mesmo você está se sentindo disciplinado por essa palavra, entenda, é amor de Deus sobre a sua vida, é misericórdia de Deus sobre a sua vida, é um chamado ao arrependimento sobre a sua vida. É o que o Senhor fala aqui, eu repreendo, disciplina quantos amos, ser pois zeloso e arrependa-te. É o arrependimento que Cristo quer de nós. Chega diante de Deus e confessa, Senhor, eu tenho vivido pelo ouro desse mundo, eu tenho usado as vestes desse mundo, enxergado como o mundo enxerga. Senhor, eu me arrependo, me transformo, eu preciso ser transformado pelo Senhor, porque há uma promessa. A promessa, Roberto, a promessa é de que quem faz isso, quem se arrepende, olha o que Cristo fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A promessa, irmãos, é para quem dá ouvido à palavra do Senhor, as batidas nas portas do coração, irmãos, Cristo abre e ceia com essa pessoa, e essa pessoa, irmãos, é transformada pela palavra de Deus. É o que nós precisamos. E é por isso, irmãos, que todo final aqui, irmãos, do texto, o que nós escutamos é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ter esses ouvidos, estarmos atentos à palavra que vem de Cristo Jesus. Laodiceia, irmãos, é o que o texto mostra isso para nós. Laodiceia, igreja do Senhor, havia trancado Jesus para fora da igreja. Havia trancado Jesus para fora da igreja. E aí Jesus diz para a igreja, porque aqui não é uma promessa para qualquer um. Muitas vezes nós queremos usar esse texto para poder chamar outras pessoas, os perdidos a Cristo, tá? Mas essa aplicação não é a todos. Essa aplicação não é a qualquer tipo de pessoa. Aqui, essa aplicação é sobre a igreja. É a igreja de Laodiceia, que é uma igreja de convertidos, de eleitos, de pessoas que estão ali dentro, irmãos, que Cristo fala, eu estou à porta, ouça a minha voz e abra, e eu vou cear com você. E a promessa é, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-me comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que perseverarem, aqueles que abrirem as portas do seu coração, e isso é uma palavra para você que talvez esteja na mornidão, como a igreja de Laodiceia estava. Cristo promete entrar e fazer nova todas as coisas. Você quer voltar aos bons tempos, os bons tempos de comunhão? Você sabe o que deve fazer. Se preocupe com aquilo que é verdadeiramente valoroso, o ouro que importa.
Se preocupa em vestir as roupas corretas, as virtudes de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Pingue sobre os seus olhos o colírio da palavra de Deus, falando: Deus, não me deixe enxergar esse mundo conforme o meu próprio querer, conforme os meus próprios pensamentos, mas conforme aquilo que o Senhor tem a falar ao meu coração. É o seu desejo? Então fica de pé, eu quero orar com você. Sua oração deve ser: Senhor, muda a minha opinião a respeito de mim mesmo. Senhor, não permita que eu seja morno, que eu leve uma vida medíocre, sem sabor, sem fazer a diferença na vida de quem quer que seja, no meio que quer que seja, sendo no fim vomitado pelo Senhor, achando que está tudo muito bem, quando na verdade, Senhor, quanto que eu preciso ser disciplinado pelo Senhor, quanto que eu preciso que os meus olhos sejam abertos. Que essa seja a sua oração, e que ninguém venha pensar de si além do que a Bíblia diz como texto. Não, eu sou poderoso porque eu sou homem de oração, sou poderoso porque eu evangelizo, porque eu canto, porque eu toco, porque eu faço isso, que eu falo aquilo outro. Cuidado para não ouvir do Senhor que você é pobre, cego, nu, e que o Senhor te rejeita porque você fala uma coisa e vive outra. Que essa não seja a realidade no nosso meio, mas que seja a realidade, queridos, daqueles que querem ser quentes espiritualmente, cheios do Espírito Santo. É o que Deus deseja para esta igreja. E após nós ouvirmos todas essas palavras, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ó Deus, eu te louvo pela rica oportunidade de transmitir essa palavra e de ser corrigido por ela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor corrige e disciplina a quem o Senhor ama, a quem o Senhor quer bem. E obrigado, porque eu tenho certeza que sairemos daqui transformados por ela, por essa boa palavra. Ajude-nos, Pai, a ir atrás do ouro, o verdadeiro. O ouro, Senhor Deus, que ninguém pode roubar de nós, é a nossa comunhão contigo, Pai. A nossa vida diante dos seus pés, a nossa vida de oração. Pai, esses momentos ninguém vai arrancar de nós. Jamais um ladrão vai conseguir roubar, Senhor Deus, de nós a palavra, porque ela está lá no nosso coração e nós escondemos para não pecar contra Ti. Jesus, tem misericórdia, que as nossas vestes, as nossas vestiduras sejam santas, vestiduras de quem coloca em prática aquilo que escuta, aquilo que quer viver, Senhor. Ajude-nos, Pai, a colocar em prática. Ajude-nos a ter uma visão de mundo, uma cosmovisão, Senhor, não de acordo com o que a nossa própria vida, as nossas próprias vontades, mas segundo aquilo que a Tua palavra nos diz. Ajuda-nos, porque a Tua palavra é tão preciosa, nós não precisamos acrescentar mais nada. A Tua palavra nos dá vida, e vida com alegria, com abundância, Pai. Então que haja prazer em nossa vida de viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Ajuda-nos, nós precisamos de Ti, te suplicamos, que a Tua igreja ouça o que o Espírito disse às igrejas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que essa palavra seja firme no seu coração e que Deus te dê uma boa semana para a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, mesmo que de longe, saúde o seu irmão.